O meu pai, muitos conhecem, é o Oder Bedore, que chegou em Atibaia com seus pais e irmãos em 1964, é comerciante e foi vereador em Atibaia por um período. Já a minha mãe nasceu em Atibaia, de família bastante antiga na cidade e nunca trabalhou fora, porque teve 6 filhos. Então, minha mãe sempre foi do lar, sempre cuidou da gente, que, por sinal, demos muito trabalho. Sim, estudei no Major, eu fiz o colegial, né? Hoje não fala mais colegial, colegial entrega a idade, segundo grau. Não, ensino médio. Eu cursei da primeiro ao terceiro colegial no Major. O Grêmio Estudantil do Major foi muito importante na década de 60. Depois houve o período de exceção, né? Período de ditadura militar. Então ele foi extinto e após 1985, que houve a redemocratização, quando eu estava lá no Major estudando, em 90, 91 e 92, a gente logo que fui para lá, com amigos, a gente refundou o Grêmio Estudantil depois de 30 anos sem ter na escola. A faculdade de Direito, ela foi... eu não sou do grupo que desde criança sabia o que queria fazer. Eu já pensei em estudar desde criança muitas coisas. Acho que a primeira faculdade que eu quis fazer era arqueologia. Eu assistia os filmes do Indiana Jones e ficava fascinado com aquele universo de arqueologia. Depois passou por medicina veterinária, porque eu gosto muito de animais. E por final, talvez influenciado pelo meu pai, que também cursou Direito, eu optei pela faculdade de Direito. Ícones, heróis, talvez no campo político eu tenha alguns políticos que não diria ícones, mas que inspiram, né? Como, por exemplo, os ex-governadores Franco Montoro, que foi um grande municipalista, os mais velhos hão de lembrar, né? Ele foi governador de 83 a 86, e o ex-governador Mário Covas também, ambos já falecidos. Talvez pudesse se encaixar como ícones, mas prefiro mais a palavra inspirações no campo político. Sem ser no campo político, talvez também com o pé no campo político, mas não só no campo político, eu sou assim um ferrenho admirador do Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo, um grande intelectual brasileiro que também, em dado momento da sua vida, enveredou no campo político, chegou a ser senador da República, mas eu assim ele me inspira bastante como pensador, como pessoa que tentou compreender o país e como poucos ele conseguiu entender, fazer uma leitura bem próxima do que é o Brasil. Não só na minha vida, eu acho que a política é importante na vida de todos nós, porque embora especialmente o mais jovem eu acho que tem razão de ter aversão à política, totalmente explicável esse distanciamento dos mais jovens com a política. Embora isso ocorra, nós todos somos políticos. Nós fazemos política do momento que acordamos e que temos contato com uma segunda pessoa até o momento que vamos dormir. A relação de pais e filhos é uma relação política, a relação entre os amigos é uma relação política, a relação laboral, ou seja, a gente faz política 24 horas por dia. E a política institucionalizada, que é a política que a gente conhece, que envolve os governantes, ela é extremamente importante porque é
a nossa vida, tanto assim em questões micros como até em questões macros, elas são decididas pelos políticos. Então, dar as costas para a política é algo que eu creio ser um dos grandes problemas da atualidade no Brasil e no mundo, mais especialmente no Brasil. São atividades bastante diversas, né? Porque o genealogista, o memorialista, eles cuidam de entender, de pesquisar, decifrar, descortinar o passado, e o político é aquele que está olhando para o futuro, é aquele que ingressa na política visando a melhoria da sociedade, quer seja no seu núcleo menor, né, no bairro ou na cidade que mora, ou no estado ou no país. Então eu acho que são atividades bastante diferentes, já que elas lidam com tempos diferentes, né? O genealogista no tempo passado e o político, pelo menos o bom político, ele pensa no futuro. Eu acho que a política é mais desafiadora. Quando você se joga num projeto de escrever, no meu caso, ligado à história, à memória, você mergulha no universo de pesquisa, acima de tudo. E depois você, munido daquilo que você conseguiu juntar nessa pesquisa, que é como se fosse um garimpeiro, né? O pesquisador está pesquisando fatos históricos, documentos, enfim, e o garimpeiro está ali na busca do ouro. Então, eu acho que é menos desafiador do que você ir para o universo da política num momento que ela é tão desacreditada no país. E com toda razão, né? A maioria dos políticos brasileiros, eu queria muito dizer o contrário, que a minoria dos políticos brasileiros não tem espírito público, mas lamentavelmente a maioria dos políticos brasileiros em todas as esferas, municipal, estadual e federal, não tem espírito público. Então, jogar numa disputa eleitoral, que nesse caso eu estou colocando meu nome à disposição para deputado estadual, eu acho que dá mais frio na barriga do que ficar na solidão da pesquisa, no universo mais reduzido, que é o universo da pesquisa, da genealogia. O convite foi muito inesperado, aconteceu através de um amigo. Eu aprendi com o meu pai a fazer amigos no universo político, que é muito raro acontecer, porque é um universo, embora eu goste muito da política, eu admito que é um universo onde predomina bastante o interesse, a falsidade, coisa que em outros universos essas características negativas não são tão preponderantes, mas na política é difícil você fazer amigos. Mas eu acredito que é possível, tanto acredito que eu fiz amigos na política. E o convite veio de um companheiro de partido e amigo de muito tempo. O meu pai foi colega de Câmara da mãe do Luiz Fernando Pugliese, que foi a saudosa Ercília, e a gente acabou estreitando uma amizade e como estamos no mesmo partido, o PSDB, o Luiz me ligou um dia e disse, olha, o PSDB está à procura de um candidato na região de Atibaia. Topa o desafio? Aí eu respondi que sim. Então foi através de um convite de um amigo, também dirigente do PSDB aqui na cidade de Atibaia. Atibaia do futuro, exatamente estamos no momento onde a olho nu a gente percebe uma transformação muito grande da cidade. E com essa transformação grande do perfil da cidade, a gente vê aí dois grupos se colocando em lados opostos. Um defendendo o desenvolvimento a todo custo e outro
defendendo o desenvolvimento planejado, e dentro desse grupo também há os radicais que não querem desenvolvimento algum. Infelizmente, não é possível manter uma cidade sem o desenvolvimento, sem o crescimento. Eu costumo sempre dizer que as cidades não são ilhas rodeadas de água por todos os lados. A cidade é um ente vivo e as pessoas elas podem ir e vir, que bom que seja assim. Como a cidade de Atibaia geograficamente é muito privilegiada, nós estamos a 60 quilômetros da maior cidade da América Latina, nós estamos a 60 quilômetros de uma cidade importantíssima como Campinas, nós estamos a 150 quilômetros de São José dos Campos, nós estamos a cerca de 200 quilômetros do maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Em São Paulo nós temos o maior aeroporto da América Latina, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Portanto, Atibaia, geograficamente, é muito privilegiada. E não bastasse todas essas questões de privilégio na localização, a cidade é cortada por duas importantes rodovias. A rodovia Fernão Dias, que liga duas grandes capitais, a capital de São Paulo e a capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte, e a rodovia Dom Pedro I, de grande importância, ligando Campinas a São José dos Campos. Então Atibaia, eu costumo dizer que está numa esquina muito importante. E voltando à sua pergunta, eu divaguei um pouco, estamos vendo, todos nós que estamos no presente, estamos acompanhando essa mudança de característica da cidade. Eu acredito que é importante que ela se desenvolva, cresça, mas eu acho que é mais importante ainda que esse crescimento não anule as características que fazem de Atibaia uma cidade especial. Entre elas, o seu meio ambiente. A gente tem dois importantes parques aqui. Nós temos uma tensão muito forte de muitos anos com a preservação do meio ambiente. Nós somos recentemente considerados a capital nacional do morango, portanto Atibaia tem cerca de metade do seu território na zona rural, portanto com uma característica agrícola, a gente não pode perder isso. Nós temos tradições ligadas ao folclore, à cultura popular de mais de 2 séculos, que também é importantíssimo a preservação. Nós temos uma rica história, uma cidade com mais de 3 séculos e meio de existência, poucas as cidades que têm esse tempo de história, e tudo isso não pode ser perdido em face do crescimento. Então, o que eu advogo de muito tempo é que o maior desafio de Atibaia é crescer, desenvolver, até porque as cidades não são muradas, como eram as cidades medievais, elas estão em constante troca de pessoas, portanto, elas não tem como você conservá-las sem que cresçam, mantê-las num não crescimento como muitos pregam. Sendo assim, sendo o crescimento e o desenvolvimento inevitável, é preciso fazer, através de políticas públicas sérias e eficientes, que esse desenvolvimento não venha a acabar com as características tão marcantes da cidade de Atibaia. Então, acho que o grande desafio é esse, é encontrar o equilíbrio entre o crescimento, o desenvolvimento da cidade e da região, com a preservação do seu meio ambiente, de sua memória, de sua história, de sua cultura popular. É interessante a pergunta, porque eu costumo dizer que para você exercer um cargo no executivo, vou explicar, executivo, na esfera municipal é o prefeito municipal, na esfera estadual é o governador e no campo federal é o presidente da República. Necessariamente, essas figuras não precisam ter grande liderança.
eles executam, eles governam e, via de regra, eles devem, pelo menos deveriam ser bem assessorados, os executores. Já nos parlamentos, quer seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, quem se predispõe, se dispõe a ocupar uma cadeira nos parlamentos, ele precisa ter uma liderança muito grande, porque os parlamentos são colegiados. Se você não tiver um espírito de liderança, você será mais um num colégio de 17 vereadores, ou mais um numa Assembleia Legislativa de 94, ou mais um numa Câmara Federal de 503. É preciso você ter muita disponibilidade, muita vontade e ter esse espírito de liderança para que as suas ideias, as ideias que você defende, você possa conquistar os seus pares de parlamento, no sentido de unir com eles forças para aquilo que você acredita ser bom para a tua região, para a tua cidade, para o teu estado, ter voz junto ao chefe do executivo com o qual você vai trabalhar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que tenho características importantes para quem se dispõe a ser um parlamentar. A minha formação também contribui bastante, porque o parlamentar, na verdade, ele faz leis, legisla, e a faculdade de Direito acho que é uma boa base para quem se dispõe a ser fazedor de leis. Um apaixonado pela cidade que eu nasci, embora eu nunca fui bairrista, porque eu acredito que quando a gente nasce num lugar, a gente não tem nenhuma possibilidade de escolha, né? No caso, eu nasci em Atibaia porque minha mãe era daqui, meu pai se casou com uma pessoa de Atibaia e eu nasci na Santa Casa. Aquele que escolhe o lugar para viver, acho que tem mais valor, porque ele escolheu o lugar. Mas, embora eu não tendo tido possibilidade de escolher, eu tenho certeza absoluta que se fosse possível para um bebê recém-nascido escolher um lugar de nascer, eu tenho certeza que eu teria escolhido Atibaia diante de um amor inexplicável que eu tenho por essa terra, pelas pessoas dessa terra, pela história dessa terra. Enfim, eu gostaria simplesmente de ser lembrado como um apaixonado por Atibaia, pela região, a região de Atibaia, porque é a cidade mais antiga da nossa região, mais antiga até que Bragança, que foi nosso bairro. Acho que isso basta. Um apaixonado por Atibaia e alguém que buscou muito o melhor por essa terra e por essa região. Acho que isso aí bastaria para me definir num futuro.